que o Espírito da glória, o Espírito do altar, o Espírito de Deus, o Espírito da fé, venha revestir você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Onde quer que você esteja, neste instante, concentre a sua fé e receba o Espírito da fé, o Espírito da salvação, o Espírito da vida, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos nos preparando para começar o jejum de Daniel. Estaremos fazendo uma desintoxicação de informações seculares. Isto durante 21 dias. Durante 21 dias nós não vamos ler qualquer coisa que diz respeito a este mundo. Nós não vamos ler romances, nós não vamos ler a literatura comum, nós não vamos beber da música do mundo, nós não vamos nos divertir, nós não vamos curtir o esporte, nada disso. Nós vamos ficar 21 dias do tipo de Daniel. Daniel propôs fazer um jejum de 21 dias. Por quê? Porque ele queria saber o que Deus queria dele. Ele queria saber os mistérios, as coisas com respeito ao reino de Deus. Então ele se deixou levar pelos pensamentos exclusivamente de acordo com Deus. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos deixar os nossos pensamentos serem invadidos apenas pelos pensamentos de Deus, das coisas de Deus. Então nós vamos pensar nas coisas de Deus, nós vamos conversar sobre as coisas de Deus, nós vamos sonhar com as coisas de Deus. Assim fazendo, nós vamos estar lavados das coisas desse mundo, purificados, para que então o nosso ser esteja limpo, preparado para o grande dia que é o último dia do jejum. Então, nesse dia, eu vou explicar mais durante os próximos programas, mas se você quiser participar do jejum de Daniel, ou melhor, se você estiver interessado em receber o Espírito Santo, em ter um avivamento, né? Muitas pessoas dizem assim, eu queria um avivamento. Pois é, o avivamento vem quando a pessoa se predispõe a buscar o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo não vem como uma boa ideia, não vem como uma aventura. Eu vou fazer, vou ver o que vai dar. Não é assim. Você tem que investir, você tem que colocar toda a sua força para que então ele venha também ao seu encontro. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede? Não são todos que têm sede, aliás, são poucos os que têm sede. Mas os sedentos, com certeza, serão batizados. Eu quero lembrá-los que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu durante 40 dias para os seus discípulos. Então, mais de 500 pessoas viram a olho nu o Senhor Jesus.
foram testemunhas oculares de que ele havia ressuscitado. Mas Jesus disse para eles: olha, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder do Espírito Santo. Mas o que aconteceu? De mais de 500 pessoas, apenas 120 foram fiéis, 120 foram perseverantes, 120 ficaram esperando, aguardando o Espírito Santo. E por conta disso, somente 120 foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, você há de convir que essa espera desses 120, essa perseverança dos 120, faz-nos remeter o pensamento para o dia da vinda de Jesus, a volta do Senhor Jesus. Porque ele disse: olha, eu vou voltar. E aí, muitas pessoas, hoje em dia, muitas pessoas que se dizem cristãs, têm vivido uma vida à revelia da fé e pensam que na hora que Jesus voltar, elas também vão. E nós vemos na parábola das 10 virgens que não é assim. Jesus disse que o reino dos céus, quer dizer, a salvação eterna, será semelhante a 10 virgens. 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes, além das lâmpadas, levaram também o azeite. Quer dizer, se elas diziam: se estiver apagando o meu fogo, a minha lâmpada, eu tenho azeite para suprir a necessidade. Mas as outras loucas não atentaram para isso. Elas foram também ao encontro do noivo, como todos os cristãos supostamente vão ao encontro do noivo, mas não levam as suas lâmpadas junto com o azeite, apenas as lâmpadas. Talvez fique muito pesado, né? Carregar a lâmpada e também o azeite extra. Mas o que aconteceu, que todo mundo já sabe, quando a porta se fechou, aquelas que estavam as suas lâmpadas apagando, tiveram que correr para comprar mais azeite, para suprir a necessidade. Quando elas voltaram, a porta se fechou. E depois elas, em tom de súplica, de rogo, elas disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: não vos conheço. Não vos conheço. Você já imaginou? Você está na expectativa de um dia encontrar-se com o Senhor Jesus, mas quando ele vem, você está fora do contexto, fora da fé? Jesus disse: vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Senhor vem. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você sabe que o vigia precisa de luz para vigiar. Sem luz, ele não vigia coisa nenhuma, ele vai dormir. Então é isso que está acontecendo. Muitas pessoas não têm a luz, falta a luz. Então elas não podem vigiar porque elas acabam dormindo. É difícil segurar o sono com tudo escuro, não é ou não é? Assim também é o caso do vigia, ou da vigia que nós temos que nos manter. Para que nós mantenhamos na vigília, para que nós nos mantenhamos vigilantes, nós temos que manter uma luz acesa. E essa luz, obviamente, essa lâmpada precisa de manutenção, precisa de azeite, precisa do Espírito Santo. Então você verifica que, se eu quero dizer para você que
eu sigo e sirvo o meu Senhor há 54 anos. 54 anos. E durante esses 54 anos, antes de me casar, antes de ter o meu trabalho fixo, o trabalho de Deus, antes de fazer qualquer coisa, eu busquei encher a minha vasilha de azeite para que não viesse perder a luz, para que não viesse pestanejar, cochilar. E é por isso que eu estou na fé até hoje, porque o Espírito Santo tem conservado a minha lâmpada acesa. Mas por quê? Eu investi. Antes de me casar, antes de fazer qualquer coisa, eu queria receber o batismo com o Espírito Santo. E hoje nós temos essa chance de fazer um trabalho como o jejum de Daniel e unir a fé com as demais pessoas para que todos venhamos num só espírito, numa só fé, num só coração, mergulharmos nas águas, no oceano do Espírito Santo. Portanto, nós teremos o jejum de Daniel, o início do jejum de Daniel. E no último dia, nós vamos ter um dia todo especial que eu vou explicar durante os próximos programas, tá bom? E nós vamos ouvir agora também testemunhos, logo após essa canção, nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. E olha só a vida dessas pessoas. Houve uma transformação, houve uma mudança. Sabe, quando Deus criou a luz, Ele depois fez separação da luz com as trevas. Quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, ela vive essa diferença. Ela é separada das trevas, as trevas desse mundo. Vamos ouvir essa canção e logo depois nós vamos ter os testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. Já parou para pensar quantas coisas fazemos durante o dia? Trabalhamos, estudamos, cuidamos dos filhos, da família e de diversos afazeres. E sem perceber, a comunhão com Deus acaba sendo deixada de lado. A meditação na palavra, a oração, a frequência na igreja, tudo o que é bom acaba sendo trocado por hábitos inúteis e exagerados, como o tempo perdido com redes sociais, televisão, jornais e revistas. Ficamos contaminados com as informações do mundo e, com isso, o Espírito Santo vai ganhando menos espaço em nossa vida. Quer resolver essa questão? Mergulhe nos 21 dias do jejum de Daniel. Abstenha-se de tudo que tem impedido a sua comunhão com Deus. Abandone o que é desnecessário. Encontre uma resposta que você procura há tanto tempo. E tenha a incrível experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Jejum de Daniel. 21 dias desconectado do mundo e conectado com Deus. Meu nome é Alexandre, tenho 32 anos. A minha vida ela não tinha sentido algum. Eu pertencia a uma outra religião, eu era budista, pelo qual eu era muito atuante. Eu era cotado para tudo para fazer lá, mas tudo que eu fazia, para mim não tinha muito sentido, porque fazia tudo que não era para fazer. Eu tinha vícios, eu me relacionava com muitas mulheres, no mundo da prostituição, eu não dormia bem à noite. Minhas noites de sono não podia dizer que era de sono, e sim pesadelo. Fora o fato de não dormir bem, às vezes eu tinha vontade de pegar minha filha e tacá-la na parede. Completamente explosivo, não tinha educação nenhuma, não tratava bem meus pais, minha esposa, quem quer que seja. Buscava felicidade, paz em tudo, mas nunca era preenchido, nunca era saciado. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo, comecei a ouvir falar muito sobre obediência. Não entendia por quê. Porque assim que minha esposa me convidou para vir, olhando os resultados da minha vida como é que era,
Eu falei, eu vou dar uma chance, se Deus existe, eu vou dar uma chance realmente para Ele agir na minha vida. Eu comecei a observar o prazer que as pessoas tinham para falar do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Ouvi que falou que o Espírito Santo preenchia esse vazio. E eu comecei a desejar. Eu ouvindo a rádio, estava tocando o hino do A Que Dia. Naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. A alegria ela tomou conta de mim. Eu tinha certeza que Deus era comigo. O vazio eu já não tinha mais. Eu chorava, eu ria. E o momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha um desejo imenso de sair na rua e contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Porque eu assisti o parto dos meus 2 filhos e achava que eram os momentos mais importantes da minha vida. Mas nada foi comparado o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro como se fosse hoje. Foi o melhor dia da minha vida. A certeza de que eu estava salvo. A certeza de que eu era mais uma pessoa que estava com o nome escrito no livro da vida. Parei de falar palavrão, comecei a ter domínio próprio, pensar muito mais nas minhas atitudes antes de executá-la. Passei a ter muito mais amor, um amor diferente pelo que eu tinha, pela minha esposa e pela minha filha, um amor de Deus realmente. E eu passei a fazer tudo aquilo que eu não fazia com a minha esposa, com os meus filhos, dar mais valor à minha família, passei a ser um bom filho. Meus pais, hoje eles percebem que houve muita mudança em mim, todos ao meu redor percebem que eu sou uma nova pessoa. E tudo isso graças ao Espírito Santo. Nem tudo que tem preço tem valor, mas tudo que tem valor é impagável. E a família é o bem precioso que uma pessoa pode ter. Se você enfrenta dificuldades com o seu familiar, se o seu lar vive em conflitos, acredite, isso pode mudar. Não desista da sua família. Não desista do seu familiar. Não abandone ele nesse momento. Lute, persevere, tenha esperança. Domingo, dia 28 de janeiro, o maior resgate de famílias no Templo de Salomão. Traga os seus familiares e tenha fé que a partir deste dia, a sua casa e a sua família irão começar uma nova história. Domingo, dia 28 de janeiro, o maior resgate de famílias no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Gabriele, eu cheguei na igreja muito nova. Fui criada no princípio na palavra, meus pais me ensinaram desde pequena em relação à palavra de Deus. E assim, ouvindo a palavra, eu tomei a decisão de me batizar nas águas por ver a necessidade. Eu já tinha ali a ideia do que era certo, do que era errado, e eu tomei essa decisão, me batizei nas águas. Então eu fui me envolvendo com as coisas de Deus, fazendo as correntes, indo todos os dias, evangelizando, falando de Jesus, participando dos grupos, mas com o tempo eu fui perdendo a minha própria identidade. Eu fui usando aquela máscara, vivendo uma aparência, e o mundo começou a se tornar atrativo para mim, porque lá eu conseguia ser quem eu queria ser. Aos poucos eu fui me aproximando mais do mundo, me envolvendo mais com as pessoas do mundo na escola, e aí foi quando eu resolvi sair e abandonar a fé. Então, ao sair da igreja, eu comecei a me envolver ainda mais com essas amizades. Eu passei a desobedecer meus pais, eu enganava eles para sair, eu cheguei a ficar com meninos, meninas, eu bebia demais. E eu comecei a sentir o vazio que, quando eu estava dentro da igreja, eu não sentia. Então, aquele vazio foi ficando cada vez mais impossível de preencher com tudo aquilo. Então, foi quando eu me enterrei naquela solidão. Eu parei de ver meus amigos, parei de sair e entrei nessa depressão. Eu passei a me automutilar. Eu pegava um estilete, eu ia para o meu quarto e passava a me cortar, tentando preencher aquele vazio, tentando parar de sentir aquela dor que eu sentia na alma para sentir aquela dor que eu sentia na pele. E eu fazia isso todos os dias, 2 vezes ao dia ou mais, às vezes no banho com a Gillette. E aquilo para mim era uma saída.
Para mim, sentir aquela dor fazia eu parar de pensar nas outras dores, mas quando aquilo acabava, a dor vinha de novo, a solidão, o vazio, a tristeza, o arrependimento. Então, eu ia lá e me cortava de novo, porque eu não sabia mais o que fazer. Então, foi quando eu pensei em dar cabo da minha vida de vez. Já que me cortar não estava mais dando efeito, eu vou acabar com tudo, eu não preciso mais estar aqui. Eu não faço diferença nesse mundo. Então, eu quero dar um fim a tudo isso, a toda essa dor. Então, eu ia com toda essa coragem, e eu lembro que era uma madrugada, meus pais estavam dormindo, eu estava sozinha, e aí eu pensei nisso e falei assim, então, vou dar um jeito nisso, eu vou acabar com isso. Eu fui com toda a coragem, subi em cima da laje da minha casa, e eu olhei lá para baixo, e eu estava certa de que ia me jogar, mas eu não consegui. Isso 2 vezes, mas algo me impedia. Então, eu decidi voltar. Eu fui lá na igreja, conversei com uma amiga minha, e desabafei tudo, desabafei que quando eu estava dentro da igreja eu vivia de aparência, que por isso eu saí da igreja porque eu não estava aguentando mais. E aí o pastor que tinha realizado a oração, ele chegou, ele conversou comigo também. E aí ali ele falou que Deus ele não queria que eu já viesse pronta, ele queria me moldar, ele queria daquele jeito que eu estava e com o tempo que as coisas iam mudando. Então eu fiz um voto naquele dia de que eu ia ser eu mesma. E que o que fosse para acontecer estava na mão de Deus e que eu queria viver o propósito dele para minha vida. Eu não queria mais viver sem propósito, porque viver sem propósito era o que estava me dando vontade de não viver mais. Eu passei a participar das reuniões, passei a ouvir a palavra e ela entrava e surtia um efeito em mim que não surtia antes. Comecei a conhecer realmente o propósito que Deus tinha para mim. Então eu decidi me batizar novamente, ali convicta e certa do que eu queria viver para Deus. Então eu me batizei e a partir dali eu comecei a viver e ter vontade de viver, porque aquela Gabriele que queria dar cabo da própria vida, ela tinha morrido de verdade, mas nasceu ali das águas uma nova Gabriele. Eu notei que eu tinha feito a melhor escolha da minha vida, porque aquela vontade de morrer ficou para trás e o desejo de viver uma vida para Deus e conhecê-lo de verdade tinha nascido de uma forma que nunca tinha nascido antes. Então, eu saí dali das águas para uma vida nova, para um relacionamento diferente com os meus pais, para um relacionamento diferente comigo mesma e principalmente um relacionamento com Deus, que foi o que mudou a minha vida e eu sou grata a Ele todos os dias por aquele dia, que eu decidi me entregar e sair daquelas águas, não uma pecadora seca que entrou e saiu molhada, mas uma nova pessoa, uma nova criatura. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Patrícia e eu queria estar compartilhando com o senhor a minha experiência com um dos seus livros, que foi o livro O Espírito Santo. Esse livro, ele marcou realmente a minha vida porque, ao chegar à igreja com tantos sofrimentos, com tanta humilhação na família, com desejo de morte, desejo de suicídio, através de uma amiga da escola eu recebi esse livro depois de alguns anos. Ao ler esse livro, o meu entendimento foi aberto, porque até então eu sabia que existia Deus, mas eu não entendi, achava que se eu fizesse uma oração a Deus, Ele estaria no céu e eu aqui na terra e somente isso. Mas ao ler esse livro, eu entendi naquele momento que eu já não estava mais sozinha, que aquele desejo que eu tinha de depressão, aquele desejo de me matar, ele não tinha por que existir. Realmente é uma eterna gratidão e não tem como, assim, não falar desse livro. Para qualquer pessoa que eu tenha oportunidade de doar, é um grande privilégio. Então, eu queria agradecer grandemente. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Inclusive, seria bom que você adquirisse esse livro, O Espírito Santo, para se preparar para o jejum de Daniel, que começa no dia 25. Exatamente. Dia 25, nós vamos ter o início do jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel, bispo? O jejum de Daniel é um sacrifício de 21 dias que a pessoa faz, que a pessoa deixa não de comer, nem de beber. Ela não vai deixar de se alimentar dos alimentos naturais, mas ela vai fazer um jejum de notícias.
de informações, de esportes, de entretenimento. Ela vai jejuar espiritualmente. Ela vai fazer a mente dela se excluir de informações fúteis e inúteis desse mundo. Então ela não vai ler jornais, ela não vai entrar na internet para conversa fiada, redes sociais, ela não vai entrar, mergulhar nas novelas, leitura de livros seculares, livros que não tem nada a ver com a fé, músicas seculares que nada tem a ver com a fé. Você vai cuidar apenas de ler livros espirituais, livros cristãos, genuinamente cristãos. Inclusive esse livro, O Espírito Santo, esse livro vai ajudá-la ou ajudá-lo com certeza a entender o propósito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da ressurreição, é o Espírito da vida. Foi ele que ressuscitou Jesus. Se Jesus precisou receber o Espírito Santo, se Maria, mãe de Jesus, precisou receber o Espírito Santo, se os irmãos de Jesus precisaram de receber o Espírito Santo, ora, imagine nós. Imagine nós. Então, nós vamos buscar, quem está interessado naturalmente, vai buscar ler, se encher de informações divinas. O Espírito Santo fala mais sobre o Espírito Santo, fala mais sobre a sua atuação, sobre a sua proteção, sobre a sua direção, sobre a inspiração que ele dá. Então, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus é fruto de uma inspiração do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos, inspirado pelo Espírito Santo, tem que arrebentar, vai dar certo. Então é importante que você receba o Espírito Santo e você não tem que pagar nada, você não tem que pagar promessa, você não tem que subir escadaria de joelho, você não tem que andar de joelho, você não tem que... Nada disso, você só tem que fazer o seguinte, deixar tudo que você tem costumeiramente vem fazendo, você vai deixar de lado e vai ler livros espirituais, livros que falem da fé no Senhor Jesus. Ouvir músicas que falem de uma fé inteligente no Senhor Jesus. Você não vai se entreter com esporte, com futebol, nada disso. Então você que quer nos acompanhar, que quer receber o Espírito Santo, que quer ter o Espírito de Deus, você deve ler a partir de agora esse livro, o Espírito Santo, para você saber como você vai proceder nesses 21 dias de jejum. É jejum de Daniel, sabe por quê? Porque o profeta Daniel, ele foi instruído pelo próprio Deus a fazer um jejum de 21 dias. Só que o jejum que ele fez foi não comer nada. Não comer nada, o jejum foi físico. Mas diz o texto sagrado que no princípio das orações dele, do jejum dele, a resposta de Deus veio. O anjo veio ao seu encontro. E quem sabe um anjo não vai vir ao seu encontro no primeiro dia do jejum de Daniel, que é o dia 25 agora. Então você que quiser participar do jejum de Daniel, vai ter que deixar todas as redes sociais, amigos, conversa fiada, com fofoquinhas, blá, 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 que não te dá nada. É ou não é? Você conversa com fulano, se alega com Beltrano, você faz isso, faz aquilo, mas a sua vida é um fracasso, é um desperdício. Quando você receber o Espírito Santo, você vai ser como essas pessoas que têm recebido o Espírito Santo. Pessoas como essa pessoa que você vai ouvir agora. Você vai ver e ouvir agora o testemunho. Vamos ouvir. Meu nome é Giovana, eu tenho 25 anos. Eu era uma pessoa muito vazia, muito triste.
Em casa, quando eu era criança, eu só lembro dos meus pais discutindo. Então isso me tornou uma criança muito fria. Eu brigava muito com minha mãe, com meus irmãos. Eu chegava a ponto de bater nos meus irmãos mesmo, assim, de unhada. Com a minha mãe era discussão de manhã até a noite. Eu só lembro dos meus pais saindo de manhã muito cedo já brigando e aí voltava, era discussão também. Então minha infância foi bem conturbada. E com isso, quando eu fui ficando mais velha, eu fiquei com complexos, né? Eu não sabia, assim, mas eu era muito triste, eu chegava em casa e chorava sem motivos. Quando eu estava fora com amigos, eu era a mais engraçada da turma. Eu tirava sarro de outras pessoas, achava que assim eu ia me sentir melhor. Mas quando eu chegava em casa sozinha, era muito ruim. Eu era ginasta profissional e eu até tinha talento. Muitas pessoas ao meu redor falavam que eu tinha talento, que eu poderia ir muito longe, mas eu não acreditava. Eu até cheguei a conquistar algumas medalhas, mas assim, eu poderia ir muito mais longe. Só que por não acreditar em mim, eu me bloqueava, eu não conseguia. Até que um dia eu recebi um convite e cheguei até a Igreja Universal e comecei a ouvir da importância do Espírito Santo. Eu não tinha ideia do que era. Eu vi que não era só um detalhezinho, não era uma coisa que era descartável, mas era o Espírito de Deus dentro de mim. Então era fundamental, eu tinha que ter. Então eu me entreguei por completo, eu abri mão de tudo aquilo que não me conectava com Deus, eu foquei muito no que ia me trazer e me deixar mais perto de Deus. Então eu ouvi os áudios da igreja, eu ouvi as programações de rádio, meditei muito na Bíblia, eu ficava tão focada, não, Deus vai falar comigo, vai me dar uma direção. Então eu ficava lendo, eu fazia tudo que eu fazia era pensando em receber o Espírito Santo. Até que um dia, era uma quarta-feira, eu já acordei diferente. Naquele dia não tinha acontecido nada, mas eu sabia que aquele dia seria diferente. Então eu fiz todas as minhas atividades normais e quando chegou a noite eu fui para a reunião e eu tive uma experiência incrível, quase indescritível na verdade. O Espírito de Deus desceu sobre mim, veio uma alegria assim, que é muito difícil colocar em palavras, mas uma alegria, uma paz que consumiu assim tudo que eu tinha anteriormente de tristeza, de mágoa, de raiva, tudo aquilo sumiu naquele momento. Depois daquele dia tudo mudou. Eu aprendi a ser uma boa filha, meu relacionamento com a minha família foi totalmente transformado, eu aprendi a lidar com situações de dificuldade. E hoje eu sou realizada profissionalmente, hoje eu casei, minha família é abençoada. Então eu tenho uma nova vida, mas o mais importante foi o batismo com o Espírito Santo e a salvação da minha alma. Já parou para pensar quantas coisas fazemos durante o dia? Trabalhamos, estudamos, cuidamos dos filhos, da família e de diversos afazeres. E sem perceber, a comunhão com Deus acaba sendo deixada de lado. A meditação na palavra, a oração, a frequência na igreja, tudo o que é bom acaba sendo trocado por hábitos inúteis e exagerados, como o tempo perdido com redes sociais, televisão, jornais e revistas. Ficamos contaminados com as informações do mundo e, com isso, o Espírito Santo vai ganhando menos espaço em nossa vida. Quer resolver essa questão? Mergulhe nos 21 dias do jejum de Daniel. Abstenha-se de tudo que tem impedido a sua comunhão com Deus. Abandone o que é desnecessário. Encontre uma resposta que você procura há tanto tempo. E tenha a incrível experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Jejum de Daniel. 21 dias desconectado do mundo e conectado com Deus. Meu nome é Rita de Cássia, eu tenho 52 anos. Minha vida foi muito sofrida, porque na minha infância eu sofri muito, principalmente com meu pai e a minha mãe, porque eles se agrediam muito. Meu pai batia na minha mãe, porque na rua ele tinha várias amantes. Então eu sempre fui uma criança assim, muito triste, muito angustiada, já cresci assim. Meu pai era um pai super ausente, ele ficava 2, 3 meses fora de casa. Então eu cresci nessa situação, sabe?
Foi muito sofrimento, muita angústia, muita dor. Porque eu queria o carinho da minha mãe, mas ela não tinha tempo. Não havia tempo, porque havia muitos filhos, muitas dificuldades. Passamos fome, vivemos momentos muito difíceis. Não tínhamos onde morar, morávamos com a avó, com o avô, com tias, porque a gente não tinha uma casa própria para morar. O que eu mais queria na vida era encontrar alguém, uma pessoa que pudesse me completar, me tirar daquele sofrimento. Então, aos 18 anos, eu não tinha namorado, só comecei a namorar com 18 anos. Encontrei uma pessoa e me entreguei para essa pessoa, fiquei grávida. E depois de que eu fiquei grávida, aquela pessoa que eu achava que poderia me fazer feliz, essa pessoa me abandonou grávida, começou a me humilhar. E eu resolvi ficar sozinha com a minha filha, né? Mas a angústia e o desejo do suicídio não saía de dentro de mim. Era muito grande o desejo de morrer, de sumir, de abrir um buraco e entrar dentro. Porque o vazio que estava dentro de mim, nada preenchia mais. Nada. Nem as amizades, eu não gostava de ter muita amizade com ninguém. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Uma pessoa desprezível, não gostava de mim. Nem me olhava no espelho, eu não conseguia nem olhar no espelho, porque eu achava que... Para que olhar no espelho? Eu sou muito feia, ninguém gosta de mim. Por isso que eu estou sozinha, não consigo encontrar ninguém. Saí da minha cidade, vim para São Paulo. E chegando aqui, eu nunca não ia em igreja nenhuma, nunca gostei de igreja nenhuma. Então, como meu pai era pai de encosto, não sabia o que era nem a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia, porque na minha casa ninguém nunca leu a Bíblia. Então essa minha amiga veio para São Paulo, né, trabalhar aqui, e me pediu para que eu levasse ela à igreja. Aí eu falei, tudo bem, eu conheço, vou te levar, eu sei onde tem uma igreja, eu vou te levar na igreja. Ela falou Universal, né? Eu falei, eu te levo. E comecei a levar ela nessa igreja. Mas naquele dia eu estava com realmente um desejo de sumir da minha família, largar família, marido, filho e desaparecer. Estava com uma dor muito grande na alma, um sofrimento muito grande. Então, naquele momento eu vi estava falando sobre o Espírito Santo. Até então nunca ouvi falar do Espírito Santo, mas naquele dia eu ouvi a pessoa que tem viu um pastor falando. Você que tem o Espírito Santo, você tem mais prazer de jejuar do que comer. Então eu não fui buscar felicidade na vida sentimental, na família, não. Eu queria o Espírito Santo. Para mim era o que mais me importava. Então eu comecei a buscar, comecei para a igreja, comecei a lutar. Aí todo domingo, toda quarta-feira eu estava lá buscando, perseverando. Não faltava um domingo. Aí me batizei nas águas, entreguei a minha vida para Jesus. E estava buscando um dia no meu trabalho. Eu estava louvando a Deus, buscando, cantando. Daqui a pouco eu senti aquele gozo na alma, aquela alegria que eu nunca senti na minha vida. Aquela paz, porque então eu não dormia. Eu tinha pesadelos, eu não dormia direito. Eu tinha pavor do escuro, não dormia sozinha. Tinha medo da escuridão. Então eu não ficava sozinha, eu não dormia sozinha. Antes, eu ria da boca para fora. Todo mundo achava que eu estava rindo porque eu estava feliz, mas não era verdade. Por dentro havia aquele vazio imenso. Então aquele sorriso era falso, porque por dentro eu era vazia, não tinha nada. Mas a partir daquele dia, olha, eu senti uma alegria imensa. O Espírito Santo é o meu consolo. É poder dormir em paz, sabe? É poder ter a paz que o mundo não oferece. Nada oferece. Hoje eu tenho uma paz imensa dentro de mim. Posso estar passando a luta que for, que eu continuo com aquela paz dentro de mim. Nada tira a minha paz, nada. Infelizmente, o avanço tecnológico, a televisão, as redes sociais e toda forma de entretenimento vem tomando o lugar da família, o convívio com os amigos, atrapalhando o trabalho e, principalmente, impedindo a comunhão do Criador com a criatura. O que você faria para estar mais perto de Deus? Talvez você se pergunte, mas o que eu ganho com isso? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O batismo com o Espírito Santo nos torna diferentes em todos os aspectos, pois a partir dele
passamos a viver a natureza divina do próprio Senhor Jesus, o que nos capacita para uma nova vida. Essa é a proposta do Jejum de Daniel. 21 dias, longe do mundo, dos entretenimentos, das redes sociais, em busca da maior dádiva, da maior riqueza, o Espírito Santo. Vem aí, Jejum de Daniel, de 25 de janeiro a 14 de fevereiro. 21 dias, desconectado do mundo e conectado com Deus. Meu nome é Deise Mendes, eu tenho 30 anos e antes de eu chegar na Igreja Universal eu era uma pessoa vazia, uma pessoa que tinha raiva das pessoas, que não tinha um bom relacionamento com os meus pais, né? E também nunca fui feliz na vida sentimental também, né? Nunca dava certo com ninguém. E eu tinha um namorado e ele era meu tudo, para mim ele era meu tudo. E um dia aconteceu de me ligarem e falar que ele tinha sido preso, né? E isso para mim foi o meu fundo de poço, porque para mim viver ou morrer não fazia a menor diferença, porque ele não estava do meu lado. Embora o relacionamento também não era bom, nós brigávamos, mas nós tínhamos um ao outro, assim como tudo, né? Inclusive eu fiquei contra os meus pais, quis ir visitá-los, só que eles não deixavam. Eu praticamente fiquei em depressão, né? Porque para mim não tinha mais sentido a vida, não fazia mais sentido, porque aquilo que eu tinha como tudo eu não tinha mais ali, né? Eu me senti vazia, sozinha, sem ninguém. Esse meu ex-namorado, ele saiu da cadeia, eu voltei com ele, achando que aquilo ia me fazer feliz. Aquele vazio ia sair se eu casasse, achando que aquilo ia me fazer feliz. E, na verdade, foi o maior, assim, depois dele ter sido preso, foi o maior sofrimento que eu tive, né? Porque ele, né, usava drogas, ele bebia, então ele ficava mais na rua do que dentro de casa. Eu que tinha que fazer tudo, eu que tinha que ser a mulher e o homem da casa, né? Então, se eu já me sentia sozinha antes, naquele momento eu me sentia mais. A minha avó ia na igreja e eu perguntei para ela qual que era o dia e fui sozinha. No primeiro dia que eu pisei na Igreja Universal, eu descobri que aquele ali era o meu lugar e era tudo que eu estava procurando para preencher o meu vazio. Porque eu não tinha experiência nenhuma com Deus. Nenhuma experiência. E naquele dia o que eu ouvi falar, a forma com que falaram de Deus para mim na Igreja Universal foi diferente de qualquer outro lugar que eu tivesse ido. Comecei a aprender as coisas de Deus e a me dedicar e a cada dia mais. E eu ouvi falar do Espírito Santo. E aí eu me dediquei, eu fiz tudo o que foi falado, me entreguei ali o meu 100%. Fui batizada com o Espírito Santo e foi um dia assim maravilhoso, um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida, em que eu recebi uma força que eu não sabia que eu tinha. Eu recebi a visão de tudo aquilo que eu deveria fazer dali para frente e tudo que eu fiz de errado. E que eu tinha a chance de recomeçar, de fazer tudo tudo de uma forma diferente, agora de uma forma certa, de recomeçar. Realmente foi um novo nascimento em que eu tive a chance ali de começar a minha vida. Eu comecei uma nova profissão, eu conheci o meu atual esposo hoje e eu soube escolher, porque quando a gente não tem Espírito Santo a gente não sabe escolher a pessoa certa para nós, né? Então eu escolhi uma pessoa que me leva para perto de Deus. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma profissão, meu esposo tem a dele, né? Nós temos uma família abençoada também na presença de Deus. Graças ao Espírito Santo,
Hoje sou uma pessoa completamente diferente e muito grata a Deus por Ele ter tido a misericórdia de eu receber o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não seria nada hoje, com certeza. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.